Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, convido você a se inscreva nele, curta, compartilhe os vídeos e os conteúdos deste canal, deixe seus comentários. Meu propósito e a minha finalidade é sempre estar produzindo e elaborando conteúdos baseados nos textos originais, texto grego, aramaico e hebraico, para ajudar a elucidar muitas vezes questões complexas e muitas vezes que trazem uma ideia contraditória com aquilo de fato que o texto quer dizer. Hoje eu quero estar fazendo uma leitura e algumas considerações do texto bíblico, segundo escreveu o Dr. Lucas, capítulo número 12, e o versículo número 20, pois tem sido proposto por algumas pessoas que este texto bíblico é um texto que pode fundamentar a doutrina da Trindade. Alguns têm visto neste texto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, por um determinado motivo ao qual já estarei, no caso, falando. E então, em seguida, trazendo algumas sugestões e considerações, se de fato esta ideia, esta interpretação é sustentável neste texto bíblico, neste texto grego. O texto de Lucas 12:20 nos diz assim em grego: Eipen de auto roteos aperon tautitikti ten psiken su apaitusin aposu a de etoimassas tine stai, que traduzido literalmente ficou aqui no texto mas disse a ele Deus tolo, nesta noite a alma tua requisitam de ti, e as coisas que preparaste, para quem serão? Então, esta é a leitura que nós temos no texto de Lucas, capítulo número 12 e o versículo de número 20. E muitas pessoas têm dito então, bem, aí neste texto está presente a Trindade. Qual é o motivo? O motivo é o seguinte, que esta palavra grega aqui, apaitusin, no caso, que foi traduzido aqui como requisitam, muitos têm visto aí, nesta palavra, uma base para fundamentar a doutrina da Trindade. Por quê? Porque esta palavra é um verbo que se encontra no presente do indicativo ativo, na terceira pessoa do plural. Logo, eles dizem, bem, se este verbo está na terceira pessoa do plural, então pode ser uma base para entendermos que ali não é somente uma pessoa, mas mais de uma pessoa. E a leitura, então, que se pode obter é a seguinte: mas disse a ele Deus, tolo, nesta noite a alma tua eles pedirão. Esta é uma leitura literal que pode, no caso, ser colocada aí no texto. Então, se eles dizem eles pedirão a alma deste determinado sujeito, no texto bíblico, logo eles quem? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a questão é, mesmo esta palavra, este verbo, estando na terceira pessoa do plural, pode-se de fato entender que ele, no caso, está fazendo ali alusão, referência a uma pluralidade de pessoas? Observemos uma questão. A morfologia, a parte morfológica desta palavra eu já falei, que é um verbo no presente indicativo ativo, na terceira pessoa do plural, que pode ser traduzido literalmente como eles pedirão. Esta palavra aqui, este verbo apaitusin, é um verbo que vem de apaitel, que segundo o léxico grego de Thayer significa pedir de volta, exigir algo devido, exigir de volta. É isso, no caso, que está fazendo menção à definição do léxico grego de Thayer desta palavra aí grega. Mas, para ajudarmos a clarear mais essa questão, além dos dados aqui que eu já trouxe, devemos de ver o que os gramáticos falam a respeito desta palavra e deste texto bíblico. Segundo Zervik, em sua obra Biblical Greek, ele diz o seguinte: diz que algumas vezes o plural indefinido é uma circunlocução para nomear a Deus como sujeito. Então, segundo Zervik, ele diz que muitas vezes palavras como essa
são vistas como um plural indefinido, que são usadas com o propósito de indicar alguém em especial e muitas vezes tomar como referência a Deus, no caso, fazer referência a Deus, o Pai. Segundo o gramático Daniel B. Wallace, diz o seguinte: este tipo de plural indefinido, que é usado na terceira pessoa do plural, ele tem a finalidade de indicar alguém em particular, segundo ocorre Mateus 5,15 e Lucas 6,38. Então, segundo Daniel Wallace, diz que este verbo aí que ocorre na terceira pessoa do plural, ele tem como propósito e finalidade indicar alguém em particular. Então, aqui nós temos mais uma questão mostrando que, mesmo este verbo ocorrendo na terceira pessoa do plural, ele tem como propósito e finalidade indicar um sujeito único, alguém, no caso, em particular. Que, no caso, neste texto aqui, faz-nos entender que é uma referência exclusiva ali no caso e particular a Deus. Prossegue o Wallace dizendo o seguinte: essa palavra aí aqui no texto parece se referir a Deus. Não é legítimo, porém, inferir disso que a Trindade está presente aqui, como fazem alguns, diz ele, pois esse mesmo uso se encontrava no grego clássico com referência a uma pessoa. Então, segundo Daniel Wallace aqui, mesmo ele sendo trinitariano, ele entende da seguinte forma, que este verbo já, o seu uso, esse tipo de verbo, no caso, o seu uso no grego clássico, ele tinha como propósito e finalidade fazer referência a uma única pessoa, a fazer referência, no caso, a um único sujeito, ao único indivíduo. E ele entende que aqui neste texto parece estar se referindo, no caso, a Deus. Porque o texto não dá margem e ideia, no caso, para haver uma pluralidade, no caso, de pessoas neste texto bíblico. Então, partindo agora deste pressuposto, já para concluir aqui a minha fala, este verbo aqui, apaitusen, tanto os dois gramáticos que eu citei aqui, tanto o Zervik quanto o Wallace, mostram claramente que mesmo ele se encontrando na terceira pessoa do plural, ele não tem como propósito e finalidade indicar uma pluralidade de pessoas. E desde o seu uso no grego clássico, o objetivo era fazer referência a uma única pessoa. Então, o que podemos entender aqui e concluir é o seguinte: algumas coisas. Primeiro, entender que a Trindade está presente aqui pelo fato deste verbo estar no plural é um equívoco. E segundo, que este verbo aqui, desde a sua aplicação e o seu uso no grego clássico, visto como um plural, no caso indefinido, com o sujeito de especificar somente uma pessoa, alguém, e não alguns, ele não tem como ser tomado para fundamentar ali mais de uma pessoa, mas sim somente uma única pessoa. E a única que pode se entender que está presente neste texto bíblico é Deus, no caso, o Eterno Pai. Então, o que eu queria trazer nessa ocasião era isto, mostrar que este texto bíblico não pode ser usado como uma base para fundamentar a doutrina da Trindade e que este texto bíblico não está tratando de uma pluralidade de pessoas, mas certamente o único sujeito presente neste texto bíblico ali, ao qual este verbo está fazendo menção ali em alguém em particular, o sujeito, no caso, é Deus, no caso, é o Pai. Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isto. Espero que tenha ajudado a clarear essa questão. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.